Graça e paz. O que eu vou falar agora nesse vídeo é um assunto extremamente espiritual. Quem não tem entendimento espiritual ou quem tem uma mentalidade mais humanista para as coisas espirituais vai ter dificuldade de entender o que eu vou falar. Nesse vídeo eu quero falar sobre os arquétipos de um cativeiro espiritual, para que você comece a ter na sua mente a ideia de que o cativeiro realmente é algo, na verdade, que o cativeiro é algo real, Não é uma ficção, não é uma metáfora. Cativeiros espirituais existem literalmente. O mundo espiritual existe. Existem coisas no mundo espiritual. O mundo espiritual é constituído de matéria, existe matéria espiritual. Da mesma maneira que existem células, moléculas, átomos, que são matérias naturais, existem matérias espirituais. Essa matéria que forma o corpo dos anjos, essa matéria que forma as armas espirituais, essa matéria que forma todas as estruturas das regiões celestiais, são matérias espirituais. Os cativeiros espirituais, eles também existem, eles são constituídos de matérias espirituais, eles são prisões literalmente. Então, sobre isso eu quero falar nesse vídeo. Primeira coisa, no mundo espiritual não existe apenas céu e inferno. No mundo espiritual existem regiões, lugares. Quando você chegar lá na eternidade, não pense que você vai apenas ficar ajoelhado glorificando ao Senhor eternamente, ou que você vai ficar pulando num pula-pula de nuvem, escorregando no arco-íris, como muitos dizem aí. O universo espiritual é muito extenso, é cheio de surpresas, é cheio de novidades. É algo que não tem como explicar, até porque nós não sabemos, mas é muito, 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 muito mais extenso do que tudo isso que nós temos aqui na Terra. E olha que o homem ainda não descobriu o que existe na Terra. Existem coisas nos mares que nem os mais profundos, nem os mais tecnológicos submarinos conseguiram descobrir. Existem coisas no céu, no espaço, que nem os mais avançados sistemas astronáuticos descobriram. E no mundo espiritual é muito além disso, tá bom? Então, no mundo espiritual existem regiões, existem locais, existem geografias espirituais. E muitos desses locais são governados, são regidos, administrados por demônios. Se existem demônios que administram coisas no planeta Terra, também existem demônios que administram coisas nos lugares celestiais, tá? E no mundo espiritual existem prisões, assim como tem na Terra, né? Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, aqui tem um presídio de Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, são presídios. Se você entrar em uma delegacia de polícia, você vai encontrar lá celas, prisões. Então, da mesma maneira que existem prisões, aqui existem prisões no mundo espiritual. Quando uma pessoa é sequestrada aqui na Terra, o bandido leva para um lugar de cativeiro, não é assim que funciona? A pessoa fica cativa ali, ela fica sendo torturada, ela fica sendo maltratada, ela não recebe alimento direito, ela não sabe se vai voltar a ver a sua família, muitas vezes é assassinada, muitas vezes é mutilada. No mundo espiritual também existem esses cativeiros, as pessoas também são sequestradas espiritualmente e são muito, muito mais maltratadas do que qualquer cativeiro natural que você possa imaginar. Para que você entenda isso, nesse curso nós vamos trabalhar com muita referência bíblica, mas nesse vídeo tem uma referência principal. Se você puder abrir na sua Bíblia e dar um pause e abre na sua Bíblia, o Salmo de número 18, versículo 4, 5 e 6, que diz assim: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram e os laços da morte me alcançaram. E na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, que do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Versículo 14 agora, vamos dar um pulinho para o 14. Atirou suas flechas, dispersou os inimigos, com seus raios os derrotou. Agora o 17 e 18. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. E agora o 29, versículo 29. Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa
Com meu Deus eu posso transpor muralhas. Em algumas traduções diz, com teu auxílio eu posso passar pela tropa e saltar as muralhas. Tem até aquela música, posso passar pela tropa e saltar as muralhas. Ou posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Mas o que está acontecendo aqui é que Davi, nós vamos aprender isso mais à frente, Davi ele tinha visões espirituais dos cativeiros. Ele mesmo enfrentou vários cativeiros. Eu já enfrentei cativeiros que eu tive a visão. Talvez eu fale aqui no curso, foram coisas terríveis. Eu enfrentei, Deus me mostrou, eu vi o cativeiro, eu me vi lá dentro. E eu tive que, em algumas vezes, conseguir me libertar sozinho com a ajuda de Cristo. Outras vezes eu tive que pedir ajuda de gente para orar por mim, interceder por mim. E Davi tinha essas experiências. Então, nesse texto que nós lemos, Davi está contando aqui que ele viu, olha que visão macabra, as cordas da morte eram cordas vivas. Os laços da morte, várias vezes na Bíblia ele fala sobre isso. As cordas vivas vinham diante dele, vindo lá do inferno, das regiões de cativeiro, e diz que eram cordas poderosas, cordas do Sheol, laços de morte. Eram cordas que ele sabia que traziam morte. No momento que essas cordas vinham, era para matá-lo no mundo espiritual. E ele diz, na minha aflição eu clamei ao Senhor. Então lá do cativeiro ele gritou e Deus ouviu, montou nas asas do querubim e desceu. E aí lá no versículo 29 acontece uma coisa interessante. Ele diz assim, com Cristo eu posso passar por uma tropa e saltar a muralha. Então ele está vendo a libertação do cativeiro. Por quê? Porque ele estava numa sala, no mundo espiritual acorrentado, rodeado por um exército de demônios. Imagina um bandido preso num presídio. Ele pensa, como é que eu vou sair daqui? Está cheio de soldado armado, está cheio de polícia, está cheio de carcereiro, não é assim? Como é que eu vou sair? E mesmo que eu passe por todos esses soldados, lá no final ainda tem uma muralha. Só que na libertação do cativeiro é isso que acontece. Ele diz que com o auxílio de Deus ele passou pela tropa de demônios e ainda saltou a muralha. Coisa mais linda. Isso aqui é um versículo que mostra o cativeiro e mostra a libertação. Então existem muralhas no mundo espiritual, existem cordas, existem correntes, existem tropas, existem guardiões. Eu quero que você guarde essa informação aí. Formados de matéria espiritual, os cativeiros eles têm fortalezas com muros espirituais, guardiões, guerreiros, torturadores, correntes, algum tipo de corrente, grilhão, cordas, objetos de tortura, torturas físicas, torturas emocionais, torturas espirituais. O cativeiro geralmente é um lugar escuro, tenebroso. E todo cativeiro tem um documento de argumento. Um documento. Quando Jesus chega lá em Gadara, o que o gadareno diz, o endemoniado? Ainda não é chegada a tua hora. Ainda não está na hora. Por quê? Porque o demônio guardião daquele homem está dizendo, tem um argumento aqui. Eu ainda tenho tempo para manter cativo, mas Deus, que tem o controle dos tempos, ele não se submete ao cronômetro, ao cronos. Deus pode intervir em qualquer momento para poder libertar uma pessoa. Foi o que aconteceu lá com o gadareno. Então, como funciona isso? Imagina eu estou aqui bonitinho, arrumadinho, penteadinho, mas eu poderia estar no mundo espiritual em um lugar de cativeiro, ok? Então quem olha com os olhos naturais vê eu comum aqui, bonitinho, legal, tudo legal. Mas no mundo espiritual, imagine eu cativo, acorrentado, preso. E de tempo em tempo o demônio torturador vai me torturar. E conforme o demônio vai me torturando lá, eu manifesto alguma coisa aqui no mundo natural. Então, por exemplo, tem uma pessoa que de repente do nada ela quer chorar, ela tem depressão, ela se machuca, ela cai, ela se quebra, ela tem vontade de fumar, ela tem problema de pornografia, ela grita dentro de casa, ela explode. Por quê? Porque ela está sendo torturada no cativeiro. Toda vez que algo é feito no cativeiro, reflete aqui na atmosfera natural. Às vezes a pessoa fica de boas, tranquilamente, mas no momento que o diabo quer, ele vai lá perturbar aquela pessoa. Ele pega lá no cativeiro uma foto de uma pessoa que morreu da família e fica mostrando para você. Você não lembra, sua mente não sabe disso. Mas você de repente começa a sentir um aperto no coração. Você começa a ter vontade de chorar, você sente uma saudade doentia.
você sente um ciúme doentio. Então, muitas coisas que vão acontecer aqui na atmosfera natural, teve uma origem lá no cativeiro e as pessoas não conseguem explicar, porque é um assunto espiritual. Por isso eu disse no primeiro vídeo, muitas coisas nós tratamos no campo natural, no campo emocional. Eu sou coach, eu entendo muito de coaching, de psicologia positiva, de análise comportamental, eu sou analista comportamental. Muitas coisas nós podemos tratar no campo natural, mas existem coisas que só poderão ser tratadas na atmosfera espiritual. E por isso nós precisamos ter um entendimento avançado de libertação e da palavra de Deus. Isso aí é uma verdade absoluta, independente da religião de quem estiver assistindo esse vídeo. Tá bom, gente? Então você visualizou aí o arquétipo do cativeiro? Esses são os objetos principais do cativeiro. Tá? Antes de eu terminar esse vídeo, eu quero indicar um filme para você. Só que é o seguinte, assista esse filme sozinho, longe de crianças, longe de pessoas fracas espiritualmente, em oração, e depois que você terminar de assistir o filme, consagre o ambiente. Por quê? Porque é um filme mundano, é um filme pesado espiritualmente, mas é um filme que mostra na íntegra como funciona um cativeiro. Ele mostra o cativeiro. Interessante que eu vi esse filme. Quando eu vi esse filme, eu já tinha preparado esse material aqui, porque esse conteúdo que eu estou compartilhando com você, eu já tenho esse conteúdo pronto há mais de 8 anos. Ou talvez mais, eu acho que mais, uns 10 anos. Claro que a gente vai amadurecendo. Mas esse filme veio depois. E quando eu vi o filme, eu pensei, meu Deus, que profundidade. Olha como pode o filme entregar uma verdade espiritual tão profunda, mas é claro, sendo narrada por uma ótica que não é a nossa ótica, que é a nossa ótica cristã. Mas o mundo espiritual é sempre o mesmo, gente. Se um espírita, se um macumbeiro, se um budista explicar o mundo espiritual, ele vai falar as mesmas coisas que nós. A única coisa que ele vai dizer é que as práticas são diferentes. Mas o mundo espiritual é o mesmo, só existe um mundo espiritual. Se uma pessoa tiver uma visão do mundo espiritual, ela vai ver a mesma coisa. Se o maconheiro fumar uma maconha, ficar doidão e ver o mundo espiritual, ele vai ver o mesmo mundo espiritual que a gente vê. Porque o mundo espiritual é um só. Agora, como interagir da maneira adequada, ao nosso ver como cristãos, é de acordo com as leis da palavra de Deus, da Bíblia, que o mundo não conhece, que as outras religiões não admitem. Mas eu quero indicar um filme para você ler, para você assistir dentro dessas regras. O nome do filme é Sobrenatural. Procura lá, eu acho que tem esse filme inclusive no YouTube. Não é aquele seriado dos dois irmãos. Aquele seriado também tem muito conteúdo espiritual interessante. Você pode assistir também, sempre em oração. Aquele seriado Sobrenatural, quando eu assisti, eu achei até, com o passar do tempo, no começo a gente acha meio pesado, meio tenebroso. No final eu comecei a achar até engraçado, é divertido. Mas é claro, você precisa estar sempre orando, quebrando algumas maldições. Mas esses seriados entregam muitas coisas espirituais interessantes. Mas não é do seriado que eu estou falando de um filme chamado Sobrenatural. O nome original do filme é Insidious, ou Insidious, é Insidious, se eu não me engano. E a história, você vai perceber na capa do filme, que é a história de um garotinho branquinho, de 10 anos de idade, mais ou menos. Eles foram morar numa casa, eu vou dar um spoilerzinho aqui só para você entender. Eles foram morar numa casa, a família, e esse garotinho começou a sentir umas coisas estranhas na casa. Ele falava, mãe, o livro se moveu, mãe, tem uma coisa esquisita. E a mãe não deu bola. E esse garotinho levou um tombo e entrou em coma. E ele ficou em coma um tempo. Ninguém conseguia resolver o problema do coma desse garoto. E aí, uma parapsicóloga espírita falou para os pais o seguinte, olha, esse garoto está num cativeiro espiritual. E a única maneira de entrar no cativeiro é o pai tem que entrar lá dentro espiritualmente e resgatar o filho. Nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, quem faz esse resgate é Jesus, e muitas vezes o libertador com a ajuda de Jesus e dos anjos. Mas no filme, o pai entra no cativeiro. E lá no cativeiro, o pai anda dentro do cativeiro e ele vê as cenas do cativeiro. Eu até pensei em colocar alguns trechos nesse vídeo aqui, mas como é um filme que tem direitos autorais,
Se eu colocar trechos do filme no vídeo aqui, é provável que o YouTube não permita que eu compartilhe esse material. Mas vale a pena você assistir e no final você orar, você se consagrar o ambiente. Se possível, assista no escritório do seu trabalho. Evita assistir dentro da sua casa. Esse tipo de filme nunca é bom assistir dentro de casa. A não ser que você se comprometa depois de fazer realmente uma purificação no território. Mas esse filme mostra os cativeiros, tá? É isso aí, gente. Então, eu entreguei muita coisa relevante aqui. Primeiro, como funciona a estrutura do cativeiro. Mostrei o versículo bíblico falando sobre isso. Tem muitos, eu vou mostrar aqui no curso muitos versículos. E eu mostrei também que existe uma estrutura nesse cativeiro. Então você já está visualizando isso. Conforme eu for falando nos próximos vídeos dos cativeiros bíblicos, você vai ver alguns versículos bíblicos como você nunca viu antes. Vou dar um spoilerzinho aqui, por exemplo. Ó. Olha só que coisa. Estou escolhendo um aqui, que eu vou falar mais para frente. Salmo 44, versículo 18. Diz assim: lugar dos chacais, lugar de sombra de morte. Olha que coisa que Davi viu. Um lugar com chacais. Eu já vi esse cativeiro. E foi terrível. Vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.